Fala galera, beleza? Mais um programa no contexto aqui com vocês, o nosso podcast para falarmos de política acerca do nosso município, da região e também do Brasil. Eu tenho o prazer imenso de hoje me acompanhar aqui na mesa meu grande amigo Leandro Torres. Fala, professor, tudo bem? É uma honra grande estar aqui na mesa aqui em mais um Contexto no Cast, né? E hoje um convidado mais do que especial, né? Uma pessoa que eu admiro particularmente, admiro muito, Adilson Rosa. É um prazer, uma honra ter você aqui, receber você aqui no Contexto Cast, viu, Adilson? Imagina, a honra é minha. Leandro e Leandro, né? É um prazer aqui estar contigo, né? Estar com vocês, poder participar hoje. Que Isso prazer. aí. Ó, Dilson, é um prazer imenso receber você e sabemos que você tem uma história política muito vastíssima, né? Tem uma experiência gigantesca para contar para gente, mas assim, as pessoas precisam às vezes conhecer a nossa história e dentro do contexto político da região, de maneira um pouco resumida, conta pra gente, quem é o Adilson na política da região? Bom, sou presidente do PL há 23 anos, coordenador regional do partido, coordenador agora oficialmente da campanha do Flávio Bolsonaro aqui na região metropolitana Que de legal. Jundiaí, ex-vereador por 2 mandatos e ex-secretário, né, gestor de infraestrutura e serviços públicos também por 2 mandatos, 8 anos. Que legal. E dentro da sua trajetória política, conta pra gente aí desde a sua infância ou adolescência, quando você foi se encontrando, para ficar mais contextualizado, né? Tá certo. Na verdade, de político na minha família só tem eu. Minha família nem gosta muito, né? Eu sou do Santa Gertrudes, eu sou jundiaense do Santa Gertrudes, nasci ali, né? Tenho 49 anos, Uau. sou advogado, mas hoje a minha atividade empresária é na indústria, né? Trabalho em alguns segmentos, são 5 empresas, hoje ajudo a administrar todas elas, e sou apaixonado por política. Então, além do trabalho, né, que também dá prazer, que é o trabalho empresarial, que é a gestão das empresas, eu me dedico à política, enfim, a mentoria política, a formação de candidatos, é algo que gosto bastante, né? Mas é isso. Sou um jundiaense apaixonado por Jundiaí, pela indústria e pela política. Que Show legal. de bola, show Muito de bom, bola, né, Lê? show de bola. E falando em política, Adilson, me fala uma coisa pra mim aí, tá? Como que você avalia hoje o momento atual da política brasileira? Como você olha o cenário político brasileiro hoje? Leandro, primeiro que eu vejo com muita preocupação, né? Como eu te disse, eu tenho uma atividade empresária, eu estou atuando na indústria. O ano passado, por exemplo, nós tivemos um crescimento do Brasil, né, econômico de 3%. É um negócio que muito chamou atenção, porque nós não percebemos isso, né, na indústria. Ao contrário, o Brasil ele não está numa recessão, mas nós temos ali percebido que, pelo menos a cadeia produtiva em que nós estamos inseridos, ela avança em passos lentos, né, com muita dificuldade. Mas é verdade que o Brasil cresceu 3%. E aí eu fui pesquisar, fui dar uma olhada, e olha só que interessante. O Brasil cresceu 3%, crescimento de 3% ele está alicerçado no consumo, mas no consumo a partir da transferência de renda dos programas sociais. Pela primeira vez, nós temos mais de 50% da população brasileira recebendo algum tipo de auxílio do governo, Sem dúvida. né? Então, nós estamos num momento de crescimento artificial, né? Com um viés ali claramente eleitoral. O Brasil não vai aguentar, ele não aguenta, ele não aguentará, e depois do processo eleitoral, quem quer que seja o vencedor vai ter que fazer um freio de arrumação nesse país. Então, é um momento de preocupação, né? Nós estamos vendo aí os fins justificando os meios, e nós entendemos que isso é muito ruim para o Brasil, né? Porque, no final das contas, política boa é aquela que resolve a vida das pessoas, Exato. que ela tenha, pelo menos, aí um caráter de perenidade, né? De continuidade. Mas é basicamente isso. Olhando assim, né, Adilson, a gente consegue enxergar então que perto da inflação, o crescimento do Brasil está um pouquinho abaixo, né? Sim. E a gente não enxerga hoje um candidato que, dentro da cronologia brasileira, de fato, ele tenha se preocupado com números, de fato, e com projeto de país, um estadista. Se a gente fosse olhar hoje um político que pudesse apontar de forma técnica uma mudança para o Brasil, você consegue entender que a gente tem esse candidato hoje? Olha, eu acho que nós temos condições de olhar para isso.
né? Primeiro que nós temos uma história recente do Brasil em que a esquerda, na maior parte do tempo, governou o país, né? Nós tratamos por muito tempo o próprio PSDB como direita, mas a origem do PSDB é social-democrata, não tem nada de direita, né? Talvez ali um perfil de direita frente ao que o PT defendia, né? Havia ali a defesa das privatizações, enfim, mas não era uma bandeira de direita, enfim, um plano de governo, né? Um projeto de direita para o Brasil. O movimento da direita no Brasil é recente, esse que nós conhecemos, né? Óbvio que nós tivemos ali o movimento integralista na época de Getúlio Vargas, né? E outros movimentos menores a partir desses, mas o movimento da direita, como nós conhecemos, é um fenômeno mundial, né? Que se estendeu aí principalmente a partir da Primavera Árabe. Sim. E chegou ao Brasil, né? Aqui capitaneado pelo presidente Bolsonaro, que iniciou o mandato e logo em seguida teve a pandemia. Sim. Né? Pois é. Tirou dele a possibilidade de discutir um projeto mais amplo para o Brasil. Saímos da pandemia e já entramos praticamente no processo eleitoral, né? Então, nós realmente tivemos uma dificuldade em relação a isso. Mas nós temos um projeto que é um projeto de Estado, né? Quando se olha primeiro para o Estado, entenda-se que nós precisamos ter um Estado com menos participação, um Estado menor, né? Um Estado mais enxuto, um Estado que privilegia o cidadão, a atividade econômica Sem privada, dúvida. né? Isso é um projeto de Estado realmente, né? Quando se olha para a saúde, para a educação, enfim, entende que aquelas áreas que são essenciais e que são as que realmente transformam a vida das pessoas, nós estamos pensando no Estado e não em governo, Uau. né? Quando a gente pensa, inclusive, que programa social, que é importante, né? Socorrer quem precisa é importante, mas ele tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, e o bom programa social ele é medido pela quantidade de pessoas que deixa ele, não aquelas que acessam ele, né? Ele passa a ser um programa de país. Então, acho que nós temos condições de olhar para as candidaturas, tem muito ex-governador se candidatando, eu acho que o Flávio Bolsonaro que está se candidatando tem know-how para isso, tem essa condição, né? Mas precisa mais do que um nome, é formar um grupo de pessoas e uma boa proposta para o Brasil que permita com que nós avancemos como outros países têm avançado. Sensacional. Legal, né? Mas olhando assim, os chineses dizem, né, que a crise às vezes ela mostra duas possibilidades, ou ela quebra alguém ou ela mostra um grande potencial, né? Então assim, o Bolsonaro teve todo esse problema de fato da pandemia. Como que você enxerga que ele enfrentou? Ele mostrou potencial ou de fato a pandemia provou que faltava um pouquinho para a governança? Não, eu não acho que faltava. Eu acho que a pandemia a pandemia exigiu dos governantes um enfrentamento que ninguém estava preparado, né? Eu lembro das primeiras recomendações era fica em casa, Sim. né? Fica em casa porque ninguém nem sabia o que era aquilo, Exatamente. nem como tratar aquilo. Vá para o hospital no último recurso, né? Sim. Você está melhor em casa. Depois não, na primeiro sintoma vá para o hospital, Sim. né? Não fica mais em casa. Então, ao longo da pandemia, houve várias orientações, né? A preocupação do Bolsonaro, por exemplo, com o fechamento do fechamento do comércio, da indústria, paralisação da economia, ele fazia uma discussão que eu entendo que era uma discussão válida, que era, olha, as pessoas precisam enfrentar, nós, enquanto governo, vamos enfrentar a pandemia, o cidadão vai passar por isso, né? E, infelizmente, nós vamos ter um impacto na população, mas se nós não olharmos para a situação econômica do país, né, nós teremos um impacto maior ainda. Talvez não soube se expressar, mas a preocupação era essa. Agora, olha só que interessante. Quando nós olhamos para o desenvolvimento, para um projeto de país, né, assim, é muito curto o mandato, não dá para olhar de forma tão próxima, né, tão curta. Você usou o exemplo da China, por exemplo. Olha que interessante, a China, né, e outros países aproveitaram ali a reforma, o posicionamento que os Estados Unidos criaram, né? Criou a partir da segunda metade do século XIX, que foi investir nas empresas tecnológicas e nos serviços de alto valor agregado. Eles fizeram isso, né? A partir, inclusive, da indústria armamentícia. E pegou a manufatura simples, Leandro, e mandou para os países subdesenvolvidos. Mandou para a China, né? Mandou para a Índia.
alguns países aproveitaram a oportunidade, né, do contato com a tecnologia e, a partir dali, desenvolveu a própria tecnologia, o próprio sistema tecnológico. Né? E a China é um bom exemplo disso, no que pese ter politicamente, né, uma estrutura comunista, você tem o Partido Comunista administrando ali, mas o mercado é totalmente capitalista, né? Totalmente capitalista. Então, eles desenvolveram tecnologia, eles desenvolveram um híbrido de mercado, né? E a partir daí se posicionaram e cresceram. Mas fizeram isso ao longo do tempo, né? Não foi ao longo de um governo. Foi um Bacana, processo, né? bacana. Exatamente. É isso Gilson, aí. e me fala uma coisa. O que falta para transformar discurso político, tá, em resultado real? O que você acha? O que falta? Primeiro, falta saber o que está fazendo, né? Eu acho que essa é a grande É questão. isso daí. Posso falar um negócio para vocês? Sim, Olha, sim. assim, com raras exceções, ou rara não, com algumas exceções, a classe política no Brasil é muito mal preparada. É muito mal preparada. Eu sei que todo mundo vai ficar bravo comigo por conta dessa afirmação, mas é verdade. O constitucionalista, o deputado constituinte, quando, lá na Constituição de 88, Leandro, quando replicou o sistema tripartite no legislativo, né? Ou melhor, quando ele aplicou o sistema tripartite executivo, legislativo e judiciário, e o sistema bicameral no legislativo, né? Ali a Câmara dos Deputados representando o povo e o Senado representando o Estado. Qual que é a ideia que ele tinha ali? Era, inclusive, com sistema proporcional eleitoral pro legislativo, né? A ideia era reproduzir no Congresso Nacional o que nós temos na sociedade. Essa era a ideia, né? Garantir, inclusive, a participação das minorias, reproduzir ali, era que realmente tivesse o máximo de representatividade. Mas, sinceramente, eu acho que saiu pela culatra. Faltou algumas coisas, né? Por exemplo, não faz sentido você não ter nenhuma exigência, por exemplo, ocupação de cargo público no executivo. Fato. Né? Tem muita gente hoje com o advento aí das redes sociais, os candidatos tiktokers. O que você tem? Você tem aí gente se elegendo prefeito, governador como o primeiro cargo político, né? E assim, a administração pública exige uma forte capacidade de gestão. Então, respondendo, primeiro, precisa saber o que está fazendo. Precisa saber administrar, precisa ir para lá com condições, se for legislativo, né, com uma visão macro do Brasil, com uma visão macro do Estado, se tiver num cargo estadual, uma visão macro da cidade. Né, precisa conhecer efetivamente a cidade e as áreas de governo. Então, acho que saber o que está fazendo é a principal questão. Né, esse é o primeiro ponto. O segundo, como eu disse, que precisa ter uma visão macro, falta para o país e falta para a classe política, né, uma condição, uma visão de planejamento de longo prazo. O que a gente sempre enxerga? Sempre para a gente transformar o país num grande país, uma cidade numa grande cidade. Né? Falta planejar como o mercado planeja, né? Como a iniciativa privada planeja. Você quer ver uma coisa, Leandro? Quando você está atuando nas corporações, o que você tem? Você tem lá a cultura da empresa, você tem um planejamento de longo prazo, você tem os referenciais estratégicos todos, né? E você tem uma diretoria e um conselho. Quando muda a diretoria, quando você muda o CEO de uma empresa, Leandro, jamais ele muda toda a equipe de direção. Exatamente. Isso não acontece, né? E mesmo que aconteça, e é muito raro, você tem a cultura da empresa e tem um planejamento, tem os referenciais estratégicos que baliza, que suporta o crescimento, enfim, a atividade econômica. No governo é totalmente diferente. Né? Você chega no governo, primeiro que o CEO é o prefeito, ou é o governador, ou é o presidente. É isso. Quando ele muda toda a diretoria, ele muda todo o time. Ele tira os secretários, os ministros, né, os secretários de Estado, e botam outros. O que seria o planejamento estratégico do governo é o plano plurianual. Né? Todo prefeito trabalha um ano com o planejamento do prefeito anterior e monta os 4 anos do planejamento dele, que pega 3 anos do mandato dele e deixa um ano para o prefeito posterior. O único problema é que não precisa cumprir, né? Além de não precisar cumprir, como é que se forma o PPA? Senhor, de verdade, aqui entre nós, né, e para o nosso público. Geralmente o prefeito, ele pega o plano de governo que ele elaborou, né? E ele pega o apanhado, o ajuntamento do que ele encontrou na gaveta,
e monta o plano plurianual. É basicamente isso. Né? Mas aquela continuidade, aquele planejamento de longo prazo, aquela necessidade de entender a cidade, cada prefeito fazer uma fase, né, daquele planejamento para que nós alcancemos o desenvolvimento no longo prazo, isso é interrompido, porque cada um quer deixar a tua marca. Né? Prefeito que saiu ali tocava as obras dele, o que chega, ele vai finalizar o que está em andamento, porque senão ele incorre ali em crime, mas ele, a partir dali, esquece na gaveta aquele planejamento e monta o dele. Né? E assim segue. Então, falta saber o que está fazendo, falta preparo da classe política, né? Eu acho que, felizmente, ela é mal preparada e falta planejamento de longo prazo. Mas olhando assim, então, Adilson, se a gente fizesse todo esse preparamento, tivéssemos esse arcabouço para nós planejarmos a longo prazo todo esse plano dentro do setor público, também quem executa precisaria de capacitação, como você falou. E aí a gente segue na tônica que também o político precisaria ser de carreira. E aí a gente tem, claro, os políticos são de carreira. Vou dar um exemplo claro. O prefeito que hoje está prefeito em Jundiaí, o Gustavo Martins, ele é um político de carreira. Começou como um legislador, foi escalando os poderes e foi, de certa forma, aprendendo. Não digo de fato que ele se formou para tal, mas digo que dentro do âmbito comum ele conseguiu ir escalando, né? E aí, como você pensaria dentro de uma proposta? Como nós formaríamos melhor esses políticos? Olha, assim, primeiro que eu vou discordar e não é pessoal. Não, sem problema. Não é pessoal, eu não tenho nada contra o Gustavo, né? É alguém que tem um mérito. O Gustavo saiu da Vila Maringá, ele foi vereador, ele foi vice-prefeito e agora é prefeito, né? Mas o Gustavo não administrou a cidade antes desse momento, né? Eu posso te falar, porque eu era secretário com o Luiz Fernando, ele não foi secretário, ele foi vereador, administrou a Câmara Municipal, que é pequenininha, né? Foi um vice que optou por não assumir nenhuma função dentro do governo, né? E perdeu uma oportunidade de aprender, inclusive, a administrar a cidade. Não, talvez eu tenha me expressado mal, então. A única coisa que eu falei é o seguinte, é que a tônica é que o tempo, ele foi seguindo os tempos, né? Sim, essa questão. É prefeito, está fazendo o trabalho dele, volto a te dizer, não é pessoal e é assim, ele é alguém vitorioso, né? Está na cadeira de prefeito, está ali tendo a oportunidade de demonstrar a capacidade dele de gerir uma cidade como Jundiaí, que é a 8ª economia do estado. Né? Não estou aqui nem de longe desmerecendo o prefeito, não é isso, né? Só estou dizendo que poderia ter aproveitado mais o período em que ocupou cargos públicos até chegar à prefeitura. Entendi. Né? Perfeito. Foi somente isso. Mas olha só, não é só uma questão de tempo, né? Eu trabalho muito essa questão de mentoria para candidato, para vereador, faz 2 eleições que qual é o primeiro conselho? Que nós trabalhamos essa questão da mentoria. O primeiro conselho é entender assim, qual é o perfil da região em que ele pretende representar, né? Perfil regional, perfil do eleitor da região ou das regiões, quais as necessidades daquele munícipe que mora naquela determinada região. Né? Entender como funciona a organização administrativa, o que é de competência do vereador, o que é de competência concorrente, o que é de competência somente do executivo, né? Então do prefeito, as atribuições da Câmara, entender um pouquinho o orçamento, né? Como que funciona essa questão do PPA, do orçamento, né? Da LDO, enfim, e quais são as atribuições, principalmente, do vereador? Porque existe uma confusão muito grande em relação a isso, né? E ensino a fazer campanha. Ensino a fazer campanha, é uma preocupação que tem. Mas o objetivo final é nós termos uma classe política melhor. Legal, né? muito É essa preocupação que eu tenho. Eu acho que nós temos que ter uma classe política melhor formada, que saiba realmente o que está fazendo, né? Que entenda como funciona o município, né? Que tenha essa condição de entender os anseios, as demandas da cidade e do município e prestar um bom serviço para a população, que, no final das contas, é o que interessa. Adilson, se você vendo todo esse cenário todo hoje, o que você me diz? Educação, saúde ou infraestrutura? Qual seria deveria ser prioridade no momento na cidade? O que você me diz? Olha, o que nós percebemos? Eu tentei ficar um ano em silêncio, né? Porque a gente sempre dá um voto de confiança para quem se elege. Primeiro que nós torcemos pela cidade, não é verdade? Todos nós. Exatamente. Eu sou jundiaense, eu moro aqui, minha família mora aqui comigo, né? Uma das empresas nossas fica aqui em Jundiaí,
né? Eu tiro o meu sustento daqui como todo mundo e nós torcemos muito para que a cidade vá bem e para que todo prefeito acerte, né? Não existe uma torcida para o prefeito errar. Dito isso, eu também entendo que quando a população, o eleitor, votou no Gustavo para administrar, ela nos incumbiu de sermos oposição, né? Sim. De acompanharmos, de fiscalizarmos, enfim, já que nós somos a classe política da cidade, de fazer o nosso papel, que é realmente estar na oposição, né? Mas eu dei um ano de paz, porque eu entendo que há necessidade de arrumar casa, de se acertar, de entender como funciona o governo, e a partir daí, Leandro, nós vamos fazer o acompanhamento da cidade, nós vamos fazer uma oposição que é uma oposição construtiva, né? Toda crítica nós vamos indicar um caminho, tenho a preocupação de mostrar um caminho para cada crítica que é construtiva que nós vamos fazer, né? E a partir dali também dar algumas sugestões para as áreas de governo que nós entendemos que podem avançar, né? E que não precisa esperar um novo governo, não. Pode ser resolvidas Experiência não vai faltar. Não é? Né? Nesse governo mesmo. Mas, respondendo a tua pergunta, olha só, o que sempre é prioridade para a população é saúde, em primeiro lugar. Né? Uma saúde de boa qualidade é importante, e o que nós observamos é que os indicadores da saúde pioraram, né? Eu não vou adiantar, mas nós estamos preparando material. Daqui uns dias eu quero fazer uma discussão em relação, inclusive, aos indicadores do Hospital São Vicente, né? Que pioraram, tempo de permanência, né? De óbito, enfim, reduziram as cirurgias. Então, eu estive olhando esses dias para os indicadores do Hospital São Vicente, e é algo que nós queremos discutir, né? A educação é importante, uma educação que consiga, inclusive, propiciar às crianças a quebra do ciclo de pobreza que as famílias estão inseridas. Eu acho que a educação serve para isso, né? Jundiaí existia até recentemente aí o programa de Jundiaí Cidade das Crianças, que ia além da educação, né? Envolvia a educação, envolvia a saúde, cuidado da criança desde o pré-natal até ali o final da infância, né? E havia todo um trabalho científico sendo feito em cima disso, né? Com o objetivo de quebrar o ciclo da pobreza, né? Fazer com que os filhos, as nossas crianças possam avançar além dos pais. Esse que é o objetivo, né? Porque historicamente as coisas elas se repetem, né? Então é assim que acontece. O processo é cíclico. É cíclico, exatamente. Então era o que nós estávamos olhando, e também a questão do transporte, né? Agora tem uma licitação de transporte aberta. Esses dias alguém me perguntou do transporte, né? Falou: o que você acha? Eu falei: olha, é muito simples, né? Transporte precisa ter, os ônibus precisam ser de boa qualidade, e eu não estou nem dizendo que precisa ser zero bala, hein, Leandro? Sim. Precisa ser de boa qualidade. No mínimo no nível de Jundiaí. É isso, em boas condições, né? Boas condições de manutenção, para circulação. A passagem precisa ser adequada à quilometragem que o ônibus circula pela cidade. A passagem em Jundiaí é muito cara e não é culpa desse governo. E aqui, Leandro, assim, sem problema algum, né? Eu sempre achei a passagem cara. Se você pega um transporte ali em São Paulo e vai até o final, lá da zona sul de São Paulo, ele custa R$6, R$6 e pouco. O mesmo que custa aqui em São Paulo, e nenhum trajeto aqui leva mais do que 20, 30 minutos, né? Então a passagem aqui é muito cara. Nós precisamos discutir os modais de transportes todos, né? Além do ônibus, obviamente, mas aqui o ônibus precisa ser preço justo, de boa qualidade, né? E em quantidade que as pessoas não precisam andar lá dentro espremidas, né? Que a mulher não passe por assédio sexual dentro do ônibus, né? Que as pessoas consigam ir e voltar do trabalho com o mínimo de dignidade. Então é basicamente isso, né? Não tem segredo. Né? É simples assim essa questão do transporte coletivo. Mas se eu tivesse que eleger 3 áreas, eu acho que são essas 3 áreas e mais geração de emprego e renda, né? A prefeitura, o governo municipal, ele tem uma participação importante na geração de emprego e renda dentro do município. Pois é. E com tanta experiência, né, Adilson, que de fato você tem, conhecimento. Você falou sobre os modais de transporte. Você poderia expandir um pouquinho mais esse tema? Quais seriam os outros? Olha, assim, foi uma boa pergunta, porque eu tive a oportunidade de sair do país algumas vezes, fui a trabalho, fui a passeio,
né? Rodei bastante ali pela Europa. E qual que é o problema da discussão dos modais de transporte dentro do Brasil? É que a gente vai importar, né? A gente vai importar modelos que tem fora do Brasil e traz como algo que serve aqui para nós. Né? Os modais, você tem o ferroviário, né? Você tem ali os trens, tem os metrôs. Fora do Brasil, você tem um trem de média, o trem de alta velocidade. Na Europa, você vai de um país para outro de trem, né? De alta velocidade, de uma cidade para outra com trem de média velocidade, e metrô funciona muito bem. Né? Se você for para a Alemanha, por exemplo, eu estive em Munique por um período, e olha que interessante, lá nós temos uma via, que é uma via que deve ter 6 e 6, 12 metros, mas nós temos pelo menos mais uns 8 metros de calçada de cada lado. Uau! Né? E aí você tem ciclovia, você tem pista de caminhada e você tem um passeio. Né? Muita gente andando de bike, muita gente andando de patinete motorizado, né? Muita gente mesmo, mas você tem o VLT que funciona, você tem as faixas para veículo que funciona, né? Você tem um ônibus que funciona e você tem o metrô que funciona, tá certo? E tudo funciona, e está bem distribuído. Mas você chega lá em Munique, ela é plana, né? Ela é plana. Se você for aqui na praia, qualquer litoral do Brasil, as pessoas andam de bike. Sim. Porque é plano. Sim. Né? Então dá para andar de bike. Agora, eu não consigo imaginar alguém saindo lá do Eloy Chaves, passando pelo Retiro e vindo trabalhar no centro da cidade. Exato. Né? Tem condição. Não tem condição. Se olha, não é razoável. Eu acho que a gente pode, em alguns pontos da cidade, olhar para essa questão da ciclovia, mas não dá para importar o projeto ciclovia para o Brasil ou para a cidade de Jundiaí como algo que acontece na Europa, por exemplo. Mas existem outros, né? Eu acho que Jundiaí já está na hora de olhar para o VLT. Eu acho que aqui a gente tem condições de olhar para outros modais. Infelizmente, o trem no Brasil não é uma realidade, né? Infelizmente. Mas dentro das cidades VLT, as faixas exclusivas, né? Os corredores de ônibus, essas questões todas, eu acho que nós podemos olhar. E Jundiaí é uma das cidades que tem o maior número de carro per capita. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Não sei se vocês sabem disso. Isso dá para resolver com um transporte de boa qualidade. Então, se não tem transporte de boa qualidade, também ninguém deixa carro em casa, né? Então, a gente precisa olhar para a qualidade do transporte, para os outros modais, para as outras modalidades e, a partir daí, trabalhar essa questão. Eu vou já emendar um assunto no outro, porque tem tudo a ver. Olha só. A gente olha muito para o transporte, né? Mas a gente olha menos para o crescimento da cidade. Olha menos para o crescimento da cidade. E só existe necessidade de transporte pela necessidade de locomoção dentro e fora da cidade. Né? E isso é algo, Leandro, que nós precisamos realmente olhar. Né? Jundiaí está crescendo e está crescendo muito. Ela é uma cidade média com boa qualidade de vida. E ela está deixando de ser uma cidade média e está deixando de ter boa qualidade de vida. Né? Eu moro no Ermida. Eu estava vindo para cá, inclusive, do Ermida. É verdade que hoje está chovendo. Né? É um dia atípico, muito trânsito. Mas para vir do Ermida para o centro da cidade, não tem mais horário de pico. Pela Piscinato? Assim, ó, se você vir pela rodovia, se vir ali Nem pela... chega, né? Pela Coca-Cola, se vir pela Dom Gabriel, é muito complicado. Né? E como todo mundo já aprendeu o segredo, né? Então, quando está lotada a Dom Gabriel, eles vêm pelo Antônio Piscinato, que também lota. Né? Eu fico muito preocupado com quem, por exemplo, tem uma emergência de saúde no horário de pico e precisa sair daquela região. Eu estava falando isso com a minha esposa esses dias atrás. Falei, olha, talvez nós precisemos mudar daqui. Porque se tiver uma emergência, não sai de lá. Não sai. Não dá tempo de chegar na cidade. Olha, tem a opção da UPA do Vetor Oeste, é verdade. Talvez ir para a UPA do Vetor Oeste, talvez ir lá para o hospital de Itupeva seja mais rápido. Não, aí vai morrer. Seja mais rápido do que chegar no São Vicente, por exemplo. Não dá para sair. Agora, a gente olha para a região do Medeiros, é prédio em cima de prédio. Exatamente. Né? Uma região se desenvolvendo, a gente olha para a região do Retiro. Assim, ó, crescendo. Então, a gente tem que olhar para um freio de arrumação nessa questão do crescimento da cidade, sabe? Olhar para as contrapartidas, exigir contrapartida. Nós deixamos um projeto novo, por exemplo, para levar a Frederico Zanan, que nós fizemos parte dela, né? Ela está chegando ali até a Meiasaço, né? Falta ainda a execução do túnel,
Então tem uma passagem inferior na João Cerezer, né? Já existe uma e tem outra projetada. Sim. O dinheiro está lá para a construção da passagem inferior e vai até a Meiasaço. Junto com a Artesp e Cautoban, nós trabalhamos duas passagens, né, que são necessárias. Uma passagem superior por cima da Via Anhanguera e uma passagem inferior, né, então por baixo da Via Bandeirantes. E nós projetamos uma via com 3 faixas até o vetor oeste da cidade, né? Então, vencer nessa etapa com a Artesp e com a Autoban, dá para levar essa via até o vetor oeste da cidade. Mas é importante que a prefeitura, na revisão do plano diretor, por exemplo, aumente essas contrapartidas. Quem vai construir para esse lado que você não chega e não sai, precisa participar do projeto, né? Precisa participar. Então, eu acho que nós precisamos olhar para essas questões do crescimento da cidade com mais cuidado, porque senão não tem transporte coletivo que resolva, né? Você perde a capacidade de circular pela cidade, né? E a cidade deixa de ser uma boa cidade, uma cidade com boa qualidade de vida, né? E passa a ser uma grande cidade, como as cidades do ABC, que tenho certeza absoluta que não interessa aos jundiaenses. Com certeza. E você disse uma coisa, né? Que você tem medidas solucionáveis para esse processo ser transformado. E aí uma das medidas que você acredita, né? Que seja, talvez, é a contrapartida. Que é um problema, acho, de toda a cidade. Toda a cidade tem problema com contrapartida, principalmente na participação da execução de projetos por parte do próprio executivo. Aí, se você fosse dar um exemplo muito claro, né? Porque às vezes a pessoa não entende muito bem o que a gente está falando. Qual seria um exemplo de contrapartida que poderia ser ofertado? Construção do viário. Eu acho o seguinte, olha, não dá para liberar construção no Medeiros, no Eloy Chaves, no Retiro, sem discutir uma via de acesso para lá. Não dá. Legal. Né? Não tem condições nenhuma. Não dá para ir pela Dom Gabriel, não dá para ir pela Antônio Pincinato, não dá para chegar, não dá para sair. No horário, agora não existe mais, porque antigamente você tinha horário de pico. Qualquer hora do dia que você for sair dali, tem o trânsito rodoviário, porque ali nós temos o trânsito da região, nós temos o trânsito intercidade, principalmente em função do trabalho. Tem muita gente que trabalha em Jundiaí, que é das cidades do entorno e vice-versa, né? E nós temos ainda quem está cruzando a região, né? Porque a Dom Gabriel liga importantes vias, né, dentro do estado de São Paulo. Então, você tem quem está em trânsito, inclusive, né? E ela não suporta. E ela já tem marginais, ela já está encostada nas empresas, as marginais, não suporta uma ampliação. Eu fico olhando, eu tenho muita dificuldade de enxergar uma solução para aquilo ali, né? Qual que é a solução? É a construção das vias municipais. Agora, o projeto de construção das vias municipais e a construção, ela precisa vir antes da liberação de novos empreendimentos nessas localidades. Olha, isso não é possível. O que está acontecendo em Jundiaí é muito sério. É muito sério. E nós precisamos olhar para isso com muito cuidado. O que eu defendo é um congelamento mesmo. Eu acho que nós temos, né, que fazer um congelamento em determinadas regiões da cidade, olhar para o sistema viário, olhar para a infraestrutura que ele precisa e olhar para a escola, olhar para posto de saúde, enfim, olhar para a saúde, para a educação, para todos os serviços que nós precisamos levar junto para poder, Leandro, inclusive, manter as pessoas lá. Para as pessoas terem condições de usar serviços, né, ali, naquela região, sem ter que se locomover, por exemplo, para o centro da cidade ou para outras regiões. Né? Então, nós precisamos olhar realmente para o desenvolvimento da cidade de forma regionalizada, para a questão dos transportes, mas passa pelo, se não congelamento, mas pelo menos por segurar, por um freio de arrumação, né, nessa questão do desenvolvimento imobiliário da cidade, até que nós consigamos encontrar uma solução para isso. E aí tem a revisão do plano diretor, né? E aí também, professor, você vê que legal que entra no contexto. No contexto. Estamos no contexto hoje. A importância, né? Acho que melhor do que ninguém, o Adilson vai nos dizer isso, a importância, né, de um deputado estadual, um deputado federal da nossa região. Né? Eu acho que ajudaria muito, né, nesse contexto, né, Adilson? O que você me disse? Olha só, Leandro, no Brasil tem outro crime acontecendo nesse exato momento, né? Nós temos o orçamento da União, 70% do orçamento da União, ele está alocado em emendas parlamentares. Isso. E por que eu digo é um crime? Porque está desestruturando, né, os programas federais, os programas nacional,
prestado aos estados, às prefeituras. Por exemplo, você pegar a saúde está estruturada em Sim. programas, a educação está estruturada em programas, e quando se repassa os recursos via emenda, você desestrutura isso. E daqui a pouquinho nós vamos ter um problema muito sério, né, no Brasil, em função da desestruturação dos programas, por conta da transferência dos recursos via emenda parlamentar. Mas a realidade do Brasil hoje é essa, é que cada deputado transfere 100 milhões de reais por ano. Uau. Tem 100 milhões de reais em emendas parlamentares por ano para mandar para sua base eleitoral. Nós estamos falando de 400 milhões em 4 anos. Né? É muito dinheiro para uma região não ter um deputado federal Exato. e perder esses recursos. Né? Um deputado estadual deve transferir ali perto de 100 milhões, né, nos 4 anos, enfim, é menos recurso, mas são recursos importantes, né? Inclusive está aqui do lado, é quem consegue, ali junto ao governador, né, escalar as prioridades da tua região, consegue fazer emenda no orçamento do estado, enfim, consegue botar as prefeituras da região dentro dos programas, né? Enfim, consegue prestar esse serviço. É importante ter deputado. Agora, nós precisamos eleger deputados e precisamos eleger deputados que compram o mandato, né? Exato. Então, esse também é um ponto. Exato. É muito importante, nós estamos há muito tempo sem, para não ter deputado que cumpre o mandato. Exato. Né? Então, eu defendo que tenhamos deputado que cumpra o mandato, independente do partido. Exatamente. Né? A cidade, a região nossa tem condições de eleger mais de um, se as pessoas votarem nos candidatos da região, acho que isso é importante. Né? E a partir daí, que nós cumpra o mandato. Isso, cobrarmos para que os nossos representantes cumpram o mandato. Pode só, então deixa eu jogar você aqui no fogo, porque nós tivemos o doutor Fernando antes de você, e ele apontou uma coisa aqui que eu acho que sai um pouquinho dessa tônica. Ele disse que independente de qual seja o viés político do deputado, nós temos que, de fato, eleger um na região. Então, assim, ele não se preocupa muito se o candidato seja de direita ou de esquerda. Ele diz, temos que ter um deputado. E ele disse que até seria bom se nós tivéssemos dos dois lados, porque ambos colidiriam. Esse é o problema de estar no centro. Eu gosto muito do Fernando. Primeiro, mandar um abraço pro Fernando, viu? O Fernando é um amigo, é alguém que eu gosto muito, né? Estava dirigindo o PSDB, hoje está dirigindo o PSD, é um cara muito competente. É isso. Né? Deixar um abraço aqui pro Fernando, mas eu discordo. Né? Assim, eu sou uma pessoa que tem um lado, né? Eu sou da direita, eu sou conservador, né? Eu acredito no que nós defendemos, nos princípios e nos valores, Deus, pátria, família e liberdade. Verdade. Mas também eu acredito que um governo vai além disso, né? E eu acredito que nós temos condições de desenvolver um bom projeto para o Brasil em todas as áreas. Que legal. Então, nós termos deputados alinhados com o nosso projeto político para a nação é importante, né? Vem na mesma linha, vai conseguir, obviamente, não só mandar os recursos, mas nos ajudar na construção do país que nós queremos. Então, eu discordo nesse sentido, mas eleger deputado é importante. É importante, independente do viés. De direita, de preferência. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Bacana, bacana. Vamos lá, então. Emendas parlamentares, Adilson, são bem usadas ou mal fiscalizadas? O que você me diz? Eu acho que o recurso é importante, né? Aí nós vamos voltar naquela questão do preparo da classe política. É importante que quem peça a emenda saiba exatamente onde vai colocá-la, né? E geralmente as prefeituras têm ali as necessidades apontadas no PPA. Leandro, só trazer um dado para você. Quando eu estava na prefeitura, para vocês, né? São dois Leandros. É isso aí. Quando eu estava na Só prefeitura... não faz o L, aqui não faz o L. Tá bom? certo. Quando eu estava na prefeitura, né, lá na infraestrutura, no que pese nós termos um orçamento grande, né, os principais serviços da manutenção da cidade estavam lá dentro da nossa estrutura, mas a capacidade de investimento, né, uma coisa é custeio, são serviços, a outra é investimento, são obras. A capacidade de investimento na nossa época era só de 8%. Uau. As prefeituras, no orçamento de 3,7 bilhões, hoje é 4, se eu não me engano, 4,6 bilhões, né? Só 7% era para investimento. Então, as cidades, elas conseguem resolver o problema da infraestrutura e da ampliação de serviços, como escola, como creches, como postos de saúde, pronto atendimento. Ela consegue resolver de que forma? Ela consegue resolver ou é com convênio, né?
ou é com financiamento, né? E aí você tem os financiamentos subsidiados, não subsidiados, você tem os financiamentos internacionais, enfim, mas através de financiamento, já que com o orçamento próprio é praticamente impossível. A capacidade de investimento das prefeituras, das prefeituras é sempre aquém da necessidade do investimento, né? E muitas vezes esses investimentos são feitos com emenda parlamentar, Sim. né? Com convênios, enfim, emenda parlamentar e com os financiamentos que são importantes. Então, não dá para menosprezar a emenda parlamentar, é importantíssimo. Sim. Você imagina que hoje um deputado com condição de transferir 400 milhões, Uau. se isso não é importante, né? É muito importante. Muito. E nós precisamos aproveitar, fazendo bom uso do dinheiro. Ô, Dilson, aproveitando essa emenda também, você acha que o eleitor hoje, ele está consciente ou mais influenciado? Eu acho que o eleitor ele tem as suas necessidades, seu cotidiano, né? É um erro achar que o eleitor pensa na política como nós pensamos, né? Primeiro, Leandro, nesse momento que nós estamos, pensa na política nós que somos políticos. Sim. O eleitor ele tem outras prioridades. Ele está preocupado com a escola dos filhos, com o emprego, ele está preocupado com as contas do mês, ele está preocupado com uma série de coisas que é do cotidiano dele. Se tem médico no posto de saúde, se tem vaga no hospital, se a criança está recebendo uma boa educação, se tem merenda escolar de boa qualidade lá na escola, ele está preocupado com essas coisas, né? E nós ficamos preocupados com a eleição, tá certo? E nós achamos que o eleitor está pensando a mesma coisa que nós estamos pensando, mas ele não está. Ele não está. Agora, olha só, essa é uma verdade também. O brasileiro aprendeu a discutir política. Sim. Né? Nós tivemos por muito tempo uma máxima de que política, futebol e religião não se discutia. E nós só estamos na situação que nós estamos hoje por conta disso. Por conta disso. Né? Por conta disso. Olha, eu sempre digo que não tem vácuo no poder. O poder ele é ocupado, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Câmara Municipal de Jundiaí, na Câmara Municipal nós temos 19 vereadores. Sim. 19. Tem 19 vagas lá, Leandro. Se nenhum cidadão de bem, com boa índole, com boa intenção, quiser disputar a eleição, alguém vai ocupar aquelas 19 vagas. Se o eleitor não tiver a vontade de discutir política e olhar para o candidato, entender se o candidato é preparado e se ele tem uma boa plataforma de atuação parlamentar para poder ajudar a desenvolver a cidade, não vai resolver o problema da cidade. Então, há necessidade de discutir política sim, né? É através de bons eleitores que nós vamos escolher bons representantes. E o brasileiro aprendeu, ele aprendeu, né? O Bolsonaro propiciou isso, porque até o Bolsonaro ninguém discutia política nesse país. O Bolsonaro propiciou esse despertar da população. Então eu acho que o eleitor ele está ligado, mas eu acho que o eleitor ele se liga no momento certo, no momento dele, né? A política é polarizada hoje, é um fenômeno mundial, não é aqui, né? Se nós olharmos lá para os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, coisa que muito pouca gente sabe, lá nós temos os republicanos, os democratas. Leandro, tem uma infinidade de outros partidos, inclusive a possibilidade do candidato ser um candidato sem partido, independente, né? Mas a gente olha, o que se tem? Democratas e republicanos alternando poder. Nós temos estados que são democratas e estados que são republicanos, eles não mudam, e nós temos alguns estados que eles chamam de estados pêndulos, que definem a eleição, né? Não é muito diferente do que está acontecendo no mundo e não é muito diferente do que está acontecendo no Brasil, né? Eu acho que no processo eleitoral o centro estreita, né? O centro define a eleição, mas é um caminho estreito. Tem muito pouco eleitor no centro. O eleitor ele está pré-definido de um lado e está pré-definido do outro lado. Você quer ver um dado estatístico que comprova o que eu estou te falando? Nós estamos a 8 meses da eleição? Sim. 8 meses. Longe. O Flávio foi para 35% de intenção de voto contra o Lula, que é presidente, né? E para 41 contra 44 no segundo turno. E olha que eu não sou nem um cara que acredita em pesquisa, hein? Nem um cara que acredita muito em pesquisa, mas olha só, 41 a 44% no momento, e reforçando o que eu estou te falando, que eu entendo que o eleitor, nem pensando nisso, não está. Você compreendeu? É para você sentir o nível de polarização. Na medida que o processo se afunilar, o eleitor vai para as duas pontas e o centro vai ficar muito estreito, né? E por isso não cabe uma candidatura de terceiro turno, e até porque eu não acredito na... Não é que eu não acredito. Eu acho que o brasileiro,
o político brasileiro, ele tenta construir uma terceira via errada. Está errada na concepção. Você compreendeu? Entendi perfeitamente. Sim, sim, sim. Dentro dessa questão, Adilson, a gente tem falado aqui de emendas, a importância que elas geram para essas construções. Só que a gente chegou em um tema e acho que a gente não conseguiu esgotar ele. Jundiaí hoje a gente tem uma demanda muito complicada, que é a questão do transporte público, a mobilidade urbana. Uma das principais questões que nós mais vemos os jundiaenses reclamar é a questão de que muitos automóveis na rua, muito trânsito, poucas vias de escape. E aí nós tivemos a, a ponte, né, estaiada, que foi agora, vai ser inaugurada ainda, que ainda não foi inaugurada. E muitas pessoas às vezes questionam O valor. porquê. E o valor? É. O porquê o valor? Vamos ser sinceros aqui. É isso. Né? Ela custou uma fortuna. Porque se ela liga um lado do rio ao outro lado do rio, se poderia vir tudo do mesmo lado do rio. Isso, né? explica Esse é pra o gente, por questionamento. favor. Olha só, primeiro, e aí é uma grande oportunidade, depois eu vou emendar uma outra avenida nessa. Mas primeiro, dizer que os recursos da ponte estaiada são recursos do governo do estado. Ótimo. 80, Isso é importante. 80, acho que 80 ou 90% dos recursos são do governo, acho que 80% do governo do estado, 20% dos recursos é a contrapartida da prefeitura de Jundiaí. Né? Perfeito. Recurso é transferência, é convênio, não é irrisório. financiamento. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem montou o projeto foi o corpo técnico da prefeitura. Né? Os gestores, dentro do planejamento de longo prazo, e nós deixamos um planejamento para Jundiaí até 2050. Uau. Dentro do planejamento de longo prazo, nós olhamos para a questão da mobilidade da cidade e definimos as prioridades. A partir da definição das prioridades, o mesmo corpo técnico que está lá hoje, que era o que estava na nossa época, porque são funcionários de carreira Não da muda, prefeitura, né? Isso. eles desenvolveram um projeto, tá? E o projeto, ele segue algumas premissas. Primeiro, que não é uma ponte estaiada simplesmente pela questão arquitetônica, no que pese eu acho Sim. linda, fala a verdade Eu para acho linda você, também, é. cartão postal da cidade, mas ela não foi escolhida em função disso. O prolongamento da Frederico Ozanam foi escolhido como obra prioritária porque nós precisamos levar um novo acesso lá para o vetor oeste da cidade. Perfeito. Né? Então, nós começamos por ali em função disso. Nós começamos na beira do Rio de Jundiaí, então já tinha uma marginal do lado esquerdo do Rio Jundiaí, nós estamos implantando a marginal do lado direito do Rio de Jundiaí até onde é possível. E chegando ali, para a solução da ponte estaiada, esbarrou em duas questões técnicas. A primeira, e foi em razão disso que nós fizemos a ponte, a primeira, se você olhar para o vão da João Cerezer, né, nós precisávamos passar um túnel por baixo da João Cerezer, Certo. tá certo? Já tem um que é insuficiente, precisava de mais um. E só tem um local na João Cerezer, sem ter que altear, suspender, né, altear, erguer a rodovia, só tem um ponto que dá para implantar um túnel ao lado daquele túnel, que é justamente ao lado. Né? Ali é o único ponto que tem altura, que nós conseguiríamos implantar uma nova passagem na João Cerezer sem ter que altear a rodovia. Aí depende da Artesp, depende da Rota das Bandeiras, aí não depende da prefeitura. Né? Então, como nós tínhamos que vir do lado da margem direita do rio, né, sentido bairro, e em algum ponto conseguir passar por baixo da João Cerezer ao lado daquele túnel, havia a necessidade de atravessar o rio naquele ponto. Né? E aí a solução do rio, Leandro, hoje nós temos a calha do rio Jundiaí, já é uma calha problemática. Né? Ela tem vários pontos, desde lá da montante a jusante, nós temos vários pontos. Nós temos o rio Jundiaí com problema em Campo Limpo, Exato. nós temos área de espraiamento, de alagamento, né? Transbordamento em Várzea Paulista. Exato. Também. Ao longo da Vila Rio Branco, ela bate no teto da calha. Fato. Ela está ali Verdade. bufando para transbordar. Fato. Né? E nós temos alguns pontos que afunila, que é de gargalo. Em Jundiaí, nós temos alguns pontos de gargalo. O que nós não poderíamos fazer para a solução? Né? Botar uma ponte que aumentasse o gargalo do rio Jundiaí. Né? E para atravessar, nós precisávamos atravessar num ângulo, né, em que houvesse ou não houvesse a necessidade de botar semáforo, represar trânsito, né? Então ele está ali na transversal,
tá certo? Que aumenta o vão livre da ponte sem ter condições de colocar uma base dentro do rio. Muito. Tá certo? Entendi. E aí a solução o quê? A solução é estaiada. A solução é estaiada. Então, é em função de resolver um problema técnico. Entendi. Né? E o arquitetônico? O arquitetônico é lindo, vai ficar muito bom e é um presente para a cidade de Jundiaí. Né? Agora, é uma solução de engenharia que serviu para aquele vão livre, né? Dentro de uma avenida que vai chegar ao vetor oeste, é uma nova via para um vetor da cidade que é problemático, Certo. em função do acesso, né? E uma solução, inclusive, que foi financiada pelo governo do estado. Que se fosse ruim, o governo do estado não teria aprovado. Jamais, Né? né? Então nós temos muita falácia, infelizmente. Muito bom. É isso aí. Muito bom. E vamos lá. Ó, Dilson, deixa eu fazer outra pergunta pra você, meu amigo. Pra mim hoje, pra você hoje, um erro comum na política brasileira. Um erro comum. Qual seria? Um erro comum, um erro do político ou um erro do eleitor? Os dois. Os dois. Um erro comum. Os dois, Adilson. Um erro comum de parte do eleitor é votar na esquerda. É isso daí. Também concordo. Esses É que a dois, gente eu tem também aqui, concordo. Adilson, a gente tem ping-pong. E aí, acho que o Lesi antecipou. Nesse ping-pong, a gente faz perguntas rápidas para que a pessoa Tá. dê uma resposta Tá bom, única. vamos lá. Vamos ver. Fala para mim. E eu acho que eu já sei até a resposta. É um político que te inspira. Jair Bolsonaro. Uau. Sim. Qual o erro comum na política brasileira por parte dos políticos? Não se preparar para ocupar o cargo. Fato. Uma qualidade essencial para um bom gestor. Conhecer a área de gestão que ele assume, se for prefeito, conhecer a cidade, se for governador, conhecer o estado, se for presidente, conhecer o Brasil e ter formação para ocupar o cargo. De fato. O maior desafio do próximo mandato. Compatibilizar as necessidades da cidade com os poucos recursos que se tem. Verdade. E uma mensagem direta ao eleitor, aí você pode falar nessa câmera aqui, ó. Escolha bem a classe política, acho que essa é a grande mensagem, né? Escolha bem, olhe para os projetos, olhe para a proposta, né? E olhe para os valores e para os princípios que esse político defende e vê se são compatíveis com o que você defende para a tua vida, né? Porque se é incompatível, não é um bom representante. Então, compatibilidade com aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, né? Com aquilo que o político, a classe política defende. Quem defende Deus, pátria, família e liberdade, vota na direita. De fato. Não vota na Isso aí, esquerda, é fato, isso. De fato, de fato. É isso aí, Adilson. E nós estamos chegando no nosso encerramento, né? E eu queria, primeiramente, fazer 3 perguntinhas para você, as últimas. Qual mensagem você deixaria para quem está desacreditado na política? Que a política é a maior ferramenta de transformação social. Até hoje é a maior ferramenta de transformação social. Tudo passa pela política, as boas coisas e as más, né? O político ele tem condições de melhorar a sociedade, a vida da gente, a vida de quem mais precisa, ou ele também tem a condição de atrasar muito se ele for alguém despreparado e mal intencionado. De fato. Então, é isso. É isso. Adilson, outra coisa, onde que o público pode acompanhar o seu trabalho? No Instagram, né, no Facebook, Adilson Rosa SP, me siga lá, pode acompanhar o meu trabalho, né, ou participar das nossas reuniões, se tiver interesse de participar da política, já convido para o nosso programa de mentoria. Eu sempre uso a eleição estadual, nacional, para montar a nossa chapa já para a próxima eleição municipal, porque os nossos candidatos passam por 2 anos e meio de preparação dentro do programa de mentoria. Então, estão todos convidados. Quem tem interesse, participe do programa de mentoria, né? E quem tem interesse em ter uma boa cidade, nos acompanhe pelas redes sociais. E quem tiver vontade de participar do seu partido, procura onde? Só se filiar. Hoje a filiação é pela internet, né? Dá para se filiar pela internet, mas manda também uma mensagem lá no Zap que nós filiamos na hora. Isso Ou no aí. Instagram ou no Tá Facebook, né? preparado. É isso. Adilson, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria, nas considerações finais, falar que eu sou suspeito de falar, né? Eu sou uma pessoa que tenho honra, tá, de ter você como amigo, né? De fazer parte do seu partido, né? Você é uma inspiração, Adilson. Falo isso, fundo do coração. Agora é o Leandro Torres, o patrão, falando. Isso é uma inspiração para mim. É um orgulho grande de ter você do lado aí. E espero que você volte mais vezes no Contexto Cast com a gente aí,
né, professor? É isso uma aí. honra, tá muito O grande Adilson ter ele. dispensa comentário. Adilson, você é certamente uma sumidade, você conhece Jundiaí, você tem história. E isso vai acima de qualquer comentário, de qualquer ação. Então, assim, Exato. parabéns pela sua história e a gente ganhou muito aqui com a sua presença. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para as pessoas, porque isso vale um corte para rede social, né? É isso aí. Então, primeiro, eu que agradeço a oportunidade, viu? Você sabe o quanto eu lhe admiro também, o quanto Gratidão. nós somos amigos e o quanto eu sei, né, como você batalhou e tudo que você fez para chegar nessa fase, nesse momento da tua vida, você, a Kátia, enfim, a família, né? Agradecer aqui o professor Leandro, que é alguém preparadíssimo, conheci não há tanto tempo assim, mas realmente é alguém muito Sem preparado. Obrigado pela oportunidade, né? gratidão. E aqui para vocês deixar o meu muito obrigado, primeiro por nos acompanhar, dizer que nós estamos aqui trabalhando pelo melhor da cidade sempre, pelo melhor da política. Eu faço política por convicção. Eu acredito que nós temos a necessidade de ter uma classe política melhor, uma sociedade melhor, para atender quem mais precisa, né? E no final das contas se resume a isso. Uma boa classe política significa bons serviços, um país melhor, estado melhor e uma cidade melhor para todos nós. Obrigado. Uma boa noite para todos. E é isso aí. Vamos chegando ao final de mais um No Contexto. Professor, é uma isso aí. honra mais uma vez estar com você, participar de mais uma junto. Adilson, mais uma vez, obrigado. E você, tá? Segue o Adilson, tá nas redes sociais lá. Segue o PL, né? E No Contexto Cast. Um abraço, É isso galera. aí. Valeu. Valeu. Até a próxima.